Boa noite a todos, meu nome é Samara, eu sou estudante de Medicina aqui na UFV. Boa noite, meu nome é Luísa, eu também sou estudante de Medicina aqui na UFV. Olá, gente, meu nome é Cristiane, eu sou orientadora desse projeto Saúde em Foco, nosso podcast, e é um prazer estar aqui de novo com vocês. Nós trouxemos mais um tema de relevância hoje, que vai ser a infecção pelo HPV e o câncer de colo de útero. Para conversar com a gente sobre isso, a gente vai estar tendo a Diana, que é professora aqui do departamento, e eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Boa noite, gente. Agradeço pelo convite, né, de conversar um pouquinho com vocês. Então, eu sou professora do Departamento de Medicina e Enfermagem, sou formada em ginecologia e obstetrícia e atuo dentro dessa área no departamento. Você pode falar para a gente mais sobre a sua formação, sua área de atuação? Então, eu fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois fiz residência médica no Hospital das Clínicas da UFMG. Atualmente eu atuo no ambulatório de patologia do colo, né, e infecções pelo HPV, e fiz o mestrado agora em Ciências da Saúde aqui da UDEM também. Então, a gente pode perceber que é uma pessoa que tem bastante credibilidade, né, para trazer essas informações e tornar aqui a nossa discussão um pouco mais rica. Então, Diana, eu queria fazer a primeira pergunta para você sobre o que é exatamente o HPV e quais são os vírus envolvidos no HPV. Então, assim, quando a gente fala de HPV, ele é um vírus de transmissão sexual, né? E, na verdade, não é um vírus, são mais de 100 tipos de vírus. O que vai interessar para a gente dentro do contexto da ginecologia são os vírus que têm uma patologia em relação a ser mais oncogênicos e aumentarem o risco de câncer de colo de útero, né? Então, temos alguns principais, né? Principalmente 16 e 18, que são os subtipos mais associados com risco de câncer de colo de útero. Existe uma lista com outros subtipos e são os de maior interesse clínico, porque é o que vai mudar a nossa conduta no dia a dia, saber em relação a esse risco oncogênico. Você falou, né, que é um vírus de transmissão sexual e a gente gostaria de saber se é apenas pelo contato sexual ou se há outras formas ali indiretas pelo qual pode haver a transmissão. Então, é por contato sexual, não necessariamente só penetração, né? Quando a gente fala de uso de preservativo, o preservativo, por exemplo, masculino, ele vai recobrir o pênis, mas ele não recobre vulva e bolsa escrotal. Então, esse contato vulva e escroto pode transmitir o HPV também, né? Então, a camisinha é a nossa principal forma de prevenção do HPV, mas não é uma prevenção de 100%, porque esse contato pode transmitir, tá? Quando a gente fala de HPV, às vezes as pacientes, né, as mulheres vão falar assim, e se for, por exemplo, pela calcinha emprestada, né, pela piscina, outras formas, a gente não considera uma forma rotineira descrita de transmissão. Então, é uma transmissão sexual, penetração ou contato, vulva com região escrotal e pênis, mas não outras formas, tá? Cavidade oral também? Cavidade oral também, né? Mas a questão da cavidade oral, do sexo oral, é principalmente em relação a aumentar o risco de câncer de laringe, pela essa transmissão dos vírus oncogênicos para a laringe, né? Então, idealmente, também para o sexo oral, deve ser recoberto a região genital com preservativo. Então, a gente viu, né, que várias populações podem estar envolvidas, né? A mulher, ela está envolvida principalmente no câncer de colo de útero. E aí tem fatores de risco associados, né? Alguma população que esteja vulnerável ou fatores de risco associados ao câncer de colo de útero? Quando a gente fala do câncer de colo de útero, a gente vai pensar em fatores de risco, principal a exposição sexual, né? Então, a exposição a múltiplos parceiros, né? Múltiplas parcerias sexuais, a exposição desprotegida é o principal fator de risco. O fator de risco comportamental também, o tabagismo é um fator bem importante em relação a essa virulência mesmo do vírus, né? E a progressão por câncer. Então, assim, tabagismo é essencial a gente falar sobre isso com as pacientes, de mudar esse hábito de vida. E sobre hábitos de vida sexuais, né? Vai entrar em relação a homens que fazem sexo com homens, é uma outra população específica, e pacientes imunocomprometidos, né? Com HIV, com as doenças autoimunes, o uso de corticoide, também são fatores de risco. Muito se fala sobre a questão da diferença do contato e da infecção, né? Que a maior parte das pessoas pode ter contato e não desenvolver infecção. Você pode esclarecer um pouquinho para a gente essa diferença de contato, infecção e do desenvolvimento do câncer? Qual vai ser a diferença entre esses três? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando
basicamente de um exame. Porque como que eu vou saber que uma mulher teve contato com o vírus HPV? Eu posso saber através de uma manifestação clínica ou através de um exame que me diga que ela tem uma HPV, né? Então, quando a gente fala de teste de rastreamento de HPV, existe um teste que me diz se essa paciente entrou em contato com o vírus e qual tipo de vírus é. E eu posso ter uma manifestação clínica dessa infecção pelo HPV, que pode ser uma verruga genital, por exemplo, de um vírus de baixa virulência, né, de menos oncogênico, ou então uma lesão precursora, uma lesão de alto grau, uma lesão de baixo grau e o câncer de colo de útero, né? Então, se eu tenho uma manifestação clínica, eu vou saber que esse vírus já detectou, já provocou uma lesão nessa mulher. Se eu faço um teste de rastreamento populacional, eu vou saber que essa mulher tem um vírus do HPV e não necessariamente ela vai desenvolver uma doença, né? E o que vai ter desse caminho entre ela ter o contato com o vírus e desenvolver a doença vão ser fatores imunológicos, os fatores de risco e o tempo, né? E é viável, assim, por exemplo, você está falando essa questão do rastreamento, né? Então, detectar o vírus da paciente é viável para a gente tentar detectar mais precocemente esses pacientes com maior risco, alguma coisa assim? Sim, inclusive é a recomendação agora. Tá? Sim. É uma recomendação, o protocolo está em fase de aprovação. A gente tem um manual do Ministério da Saúde de 2016, que é o que regulamenta o rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil, né? Que é feito através do preventivo. Desde o ano passado, o Conitec fez um estudo populacional para avaliar custo do rastreamento pelo teste de HPV. E essa avaliação foi positiva no sentido de incluir o teste de HPV no rastreamento populacional. A Febrasgo já tem a recomendação, assim, uma diretriz, né, organizando essa forma de rastreamento já há mais ou menos uns 5 anos, né? Então, qual que é a nossa perspectiva, né? Que isso vá ser implantado pelo SUS. O que está faltando agora é a viabilização de custo, né? Mas, assim, tem essa proposta já de implantação. A princípio, a faixa etária elegível seria mulheres a partir de 25 anos de idade. Um rastreamento por genotipagem. Então, além de saber se tem ou não HPV, é a genotipagem para o HPV de alto risco, que é o que me interessa em relação ao desenvolvimento das lesões, e de 25 a 64 anos, né? Se esse teste de HPV vier negativo e essa mulher não tiver um vírus de alto risco, ela vai fazer um rastreamento de 5 em 5 anos. Entendi. Mas isso não deixa, a gente não pode deixar de lado a questão do preventivo, né? Vai substituir. Vai substituir? Vai substituir. Uma novidade, gente. É verdade. É. Inclusive, você pode explicar para o pessoal de casa qual vai ser a diferença da genotipagem para o preventivo, ou até mesmo o que é mesmo preventivo primeiro, né, caso alguém não saiba. Então, assim, qual que é a diferença? Quando a gente fala do preventivo, a gente fala em detectar uma lesão que já existe. Quando a gente fala de genotipagem de HPV, eu quero pegar essa mulher que tem o vírus antes dela desenvolver uma lesão. E o que vai mudar? Se a mulher fazer o preventivo, ele tem uma acurácia de em torno de 60%. Então, ele não tem uma acurácia boa. Então, acontece assim, a paciente fala assim, eu fiz o preventivo ano passado, estava normal, e eu fiz esse ano, veio uma lesão de alto grau. Eu infectei nesse meio tempo? Não. Possivelmente você já tinha a doença e ela manifestou agora no exame laboratorial. Quando a gente fala da genotipagem para HPV, ele tem uma acurácia de 95%. Então, assim, você vai deixar passar muito menos casos, né? E como que funcionaria esse rastreamento? A mulher deixaria de fazer o teste de preventivo de forma primária e faria a genotipagem. Se essa mulher tiver uma genotipagem negativa para HPV, ela não faz o preventivo e faz uma nova genotipagem em 5 anos. Se ela tiver uma genotipagem positiva para um HPV de alto risco, 16 e 18, ela vai direto para a colposcopia. E o que é a colposcopia? É um exame de imagem, né, que a gente vai ampliar o colo do útero para procurar a lesão. Então, colposcopia negativa, 5 em 5 anos. Positivo para 16 e 18, direto para a colposcopia. Se vier positivo para outros vírus oncogênicos não 16 e 18, essas mulheres fariam preventivo, como um segundo teste. E se esse segundo teste vier positivo, aí ela vai para a colposcopia. Se o preventivo vier negativo, ela repete em um ano. Repete a genotipagem de novo em um ano. Quando a gente fala dessa barreira do preventivo de acrescentar, ele, na verdade, a gente está querendo organizar a atenção secundária. Porque se você começa a indicar colposcopia para todo mundo com teste de HPV positivo, você aumenta a indicação de colposcopia. E a gente não tem uma atenção secundária capaz de absorver toda essa demanda.
Então, o protocolo varia, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles colocam mais barreiras. Então, eles usam o preventivo como segundo teste porque eles têm menos colposcopistas. Em outros países, eles indicam direto para a colposcopia porque tem um acesso mais livre à colposcopia. Então, depende do protocolo. O protocolo brasileiro, ele ainda está assim, em fase de finalização, mas a princípio, o que a gente até tem até o momento é que seguiriam mais ou menos essa lógica para não hiperinsuflar ali a tensão secundária e você perde o papel, né? Porque se você não consegue que essa mulher faça a colposcopia, não adianta ela fazer genotipagem, porque você não consegue dar sequência no rastreamento e tratamento das lesões precursoras. Né? Mas é bem legal, assim, essa questão da genotipagem. Eu não sabia que estava nesse processo aí de substituição, de pensar numa substituição, né, para o exame preventivo e tal. Sim. Bem legal. E tem a possibilidade de se infectar por mais de um sorotipo de vírus HPV? Existe, né? Então, assim, existe essa possibilidade. Então, quando a mulher fala que ela tem uma lesão ou quando você tem a genotipagem positiva, isso não faz com que ela saia das medidas de controle do HPV. Então, mesmo que ela tiver, por exemplo, um vírus 16, ela vai continuar usando preservativo, ela vai cessar o tabagismo para evitar a progressão para a lesão desse HPV que ela tem e evitar que ela desencadeie outros tipos de vírus, que ela entre em contato com outros tipos de vírus, né? E tem a cura, por exemplo, se você adquirir HPV, por exemplo, você consegue se curar totalmente? O seu corpo pode eliminar, né, o vírus. E aí, por exemplo, quando você repetir o seu teste de rastreamento, ele vir negativo. O que a gente não tem é um tratamento medicamentoso, né? Que a principal questão, quando você dá um diagnóstico para a paciente que ela tem o vírus HPV, é assim, e aí, o que eu vou fazer com essa informação, né? Então, a gente faz uma vigilância para ver se ela vai desenvolver lesão e melhora hábitos de vida, de uma forma geral, para que ela consiga lidar com essa infecção e consiga eliminar, né? Então, assim, é possível que ela elimine o vírus e que ela nunca tenha uma lesão. Inclusive, a maioria das mulheres vão entrar em contato com o vírus e vão eliminar ele, né? Em torno de 90% da população, em algum momento da vida, vai entrar em contato com algum tipo de vírus HPV e vai eliminar sozinho. Então, é uma minoria que vai desenvolver a lesão do colo do útero e uma porcentagem ainda menor que vai desenvolver o câncer de colo de útero. A questão, quando a gente fala muito sobre HPV, é que é uma doença, o câncer, que ele é completamente evitável. Se você pega uma mulher que tem um teste de HPV positivo ou uma lesão, se você trata ela na fase pré-invasiva, essa mulher nunca vai desenvolver um câncer, potencialmente. Então, assim, daria para ser 0 se todas as mulheres tivessem uma assistência adequada à saúde, né? Então, assim, não é um número muito grande, né? No Brasil, em torno de 3º em relação ao câncer de colo de útero, mas não precisava nenhuma mulher morrer por câncer de colo de útero. Seria evitável. Só para esclarecer, assim, também a população, porque eu já recebi até muitas mensagens, falando assim, nossa, o que é isso? Eu recebi esse laudo no preventivo e tal. Quando você diz de uma lesão pré-maligna, seria a lesão intraepitelial, o NIC. Isso é que muitas pessoas, muitas mulheres pegam esse laudo e ficam desesperadas. Explica pra gente o que é isso, assim. Então, assim... É isso mesmo, né? Não sei se eu tô... Não, você tá certa. Eu só pensando como explicar para uma população, talvez não médica, porque a gente está muito acostumado a falar para aluno, né? Mas assim, é muito recorrente, assim, uma amiga, um conhecido, falou assim, nossa, eu recebi isso, o que eu faço, o que é isso? Isso é câncer, isso não é. Ele já recebeu toda a orientação, qual o próximo passo e tal, mas ele vê aquele laudo, NIC 1, NIC 2, NIC 3, e assusta muito. Quando a gente fala desses NICs, né, das lesões pré-malignas, a gente está falando da camada da vagina, né, da camada epitelial. E o que diferencia entre ser câncer e não ser câncer é a invasão da membrana basal, é o contato com os vasos. Quando a gente fala de NIC 1, 2 e 3, nós estamos falando da proporção desse epitélio que está sendo invadido por essa lesão. Se é o NIC 1 é 1/3, se é o NIC 2 são 2/3 e o NIC 3 acomete todo esse epitélio. O que vai diferenciar de ser câncer é quando sai da pele e invade. Entendi. Então, se assim, às vezes assusta muito a palavra carcinoma in situ. Então, é câncer ou não é câncer? O in situ significa que não é câncer, né? Ele não invadiu. Então, é um tratamento muito simples, perto de uma doença invasiva, né? O que eu costumo orientar para as pacientes que é como se fosse uma escadinha. Se você está embaixo na escada, você tem um preventivo normal. Lá no alto está o câncer de colo de útero. Quando você vem um preventivo com a lesão de baixo grau, você subiu um degrauzinho para a escada. Se é uma lesão de alto grau, você subiu mais um degrauzinho. Se é uma doença microinvasora, você subiu mais um degrau até você chegar no câncer. E a ideia é que a gente não deixe essa escadinha subir, que a gente detecte precocemente e trate, que aí você vai ficar distante desse câncer de colo de útero. Ótimo. Aí deu para entender. Deu para entender. Claro. Quando a gente fala dessa detecção precoce, a gente fala do rastreio, né? E a gente estava aqui o tempo todo falando de rastreio quando a gente fala da genotipagem, quando a gente fala do preventivo.
Mas e para as pessoas assim, que não sabem se dá sintoma, se não dá sintoma, ou se quando tem sintoma, como que são esses sintomas, como que a gente pode orientar isso? Então, a lesão pré-maligna, normalmente ela é assintomática. Ela é um achado do rastreamento. Mas quais sinais que são assim, muito sugestivos de um câncer já avançado? Um sangramento pós-relação sexual. É uma coisa que tem que ficar muito atento para essa possibilidade. Para uma mulher que não tem um rastreamento em dia, né? Se você fez o preventivo ano passado, estava normal, e você teve um sangramento pós-relação agora, não é a principal hipótese, mas você tem 10 anos, 5 anos que você não faz preventivo e teve um sangramento pós-relação sexual, é uma das hipóteses, né? Pode ter dor pélvica, sangramento aumentado, fora do ciclo menstrual, então, assim, é principalmente relacionado com sangramento irregular. Tá? Isso mais na fase de câncer ou mesmo Na fase de câncer. Na fase de câncer. A doença pré-maligna, né, os NICs, as lesões de alto grau e de baixo grau, elas são lesões microscópicas, né? Então, assim, sim. a olho nu, normalmente você não vê, se você não fizer nada. Quando a gente passa os reagentes, vai destacar pra gente uma área, mas é uma área, assim, muito pequena, uma lesão muito superficial. Então, para dar sintomas, geralmente você vai ter um câncer invasor mesmo, né, com um tamanho maior e tudo. Entendi. E aí entra Perfeito. naquilo que você falou, né? De que nenhuma mulher deveria ter que passar por isso. Sim. Porque existe a detecção precoce, existe o tratamento precoce, toda essa escadinha, né? E aí quando chega nesse ponto de ter sintomas, você tá lá em cima na escadinha. E o ideal é a gente fazer os exames preventivos aqui embaixo, né? Sim. E a questão também é que quando a gente fala de rastreamento de câncer de colo de útero, é uma coisa muito íntima, você passar por exame ginecológico. Às vezes, assim, por experiências anteriores negativas, por constrangimento, às vezes a paciente evita, e às vezes até por medo de já ter um câncer. Às vezes fala assim, vou ter um câncer, já que eu tenho câncer mesmo, e começa a criar hipóteses ali na cabeça e acaba afastando o sistema de saúde. Quando a gente fala de câncer de colo de útero, ele tem um tratamento muito eficaz com cirurgia. Quando a gente pega um estadiamento inicial, pode ser até que nem precise de quimio e radioterapia. Então, a resposta é muito boa, né? O principal preditor da resposta ao câncer da cura é o estadiamento. Então, se você pega uma doença inicial, você vai fazer uma cirurgia específica para câncer, mas uma cirurgia e vai ficar curada. Se você já tem uma doença mais avançada, às vezes você vai precisar de associar radioquimioterapia, mas ainda assim a gente consegue ter um controle da doença, né? Mas o ideal seria que, de fato, essa mulher não desenvolvesse esse câncer, né? Então, assim, se o rastreamento não está em dia, né? Se o preventivo não está em dia, é muito importante que faça até que a gente tenha a genotipagem. Enquanto isso não estiver na nossa prática, no corriqueira, né? O que funciona, o que dá certo, o que reduz a incidência de câncer é o rastreamento, seja por preventivo, seja por genotipagem, né? E o Papa Nicolau, né, que é o rastreamento, o diagnóstico precoce, ele tem que ser feito com qual frequência, qual é a idade da população que deve ser feita, quem, aonde? Tá. Então, assim, o rastreamento, a idade mínima para começar a fazer é 25 anos, né? Então, não precisa fazer o preventivo se tem menos de 25 anos. E aí, a faixa etária máxima é de 25 a 64 anos, que é o período de maior incidência mesmo do câncer de colo de útero, né? Então, se tem vida sexual ativa, iniciar aos 25 anos, o primeiro exame tem que ser sequencial. Por exemplo, começou com 25, faz com 26. Se os 2 primeiros exames forem negativos, foram normais, pode passar a fazer de 3 em 3 anos. Então, não precisa de todo mundo fazer anualmente, né? Se tiver alguma alteração, vai individualizar, mas basicamente isso, né? Até os 64 Até anos. 64. Joia. E uma dúvida também que muitas pacientes me perguntam, assim, fez esterectomia, faz preventivo? Depende. Depende. Por quê? Se deixou o colo do Esterectomia é útero... tirar o útero, né? Isso. Se você tirou o útero, por exemplo, por mioma, e não saiu o colo do útero, você tirou só a parte superior do útero, continua fazendo rastreamento normalmente. Se fez a retirada do útero, saiu o colo do útero também, mas se essa mulher tinha uma doença pré-invasiva, ela precisa continuar. Por exemplo, tinha NIC3, tirou o útero por causa do NIC3, ela tem que continuar a fazer o preventivo. Agora, se tirou o útero por mioma, que é comum, e saiu o útero todo, os preventivos estavam em dia, não precisa fazer. Entendi. Joia. E pensando nas mulheres que estão na menopausa, mas nunca fizeram um preventivo, ou entraram na menopausa e tinha muito tempo que não tinha frequência dos exames, como que a gente procede com relação a isso? Então, se nunca teve na vida e teve atividade sexual, tem que coletar, tá? Para paciente de pós-menopausa, às vezes o exame é muito desconfortável. Então, assim, passando pela avaliação clínica, é possível, por exemplo, fazer um estrogênio vaginal, uma reposição hormonal vaginal para melhorar a coleta, melhorar a tolerabilidade dela, mas é importante fazer. E para interromper o rastreamento, você precisa de pelo menos 2 exames seguidos negativos. Perfeito.
né? E na gravidez, o exame pode ser feito normalmente também, né? Normalmente. Ah, é legal essa Né? pergunta também. Aproveita, por exemplo, assim, se a mulher não está com preventivo em dia, a gente aproveita a ida dela ao sistema de saúde para o pré-natal para fazer a coleta. Tá? E, assim, na realização do Papa Nicolau, a paciente ela precisa ficar com algum tipo de medo? É doloroso? Como que é? Explica um pouquinho mais sobre como ele é feito. Então, o teste de Papa Nicolau, né, o exame ginecológico, é um exame que pode ser um pouco desconfortável, mas não doloroso. Né? Então, assim, fazendo o composicionamento adequado, com a orientação adequada, é esperado um desconforto leve durante o procedimento. De orientações pré-procedimentos que a gente tem, preferencialmente, que não tenha relação sexual pelo menos nos 3 dias que antecedem a coleta e, preferencialmente, não estar menstruada. Tá? E uma coisa importante sobre a menstruação, que às vezes nós temos mulheres que sangram muito, que tem algum problema que faz com que essa mulher sangre. Então, assim, toda vez que eu marco o preventivo eu estou sangrando, eu nunca consigo coletar. Mas mesmo que você não consiga coletar, é importante ir à consulta. Porque, inclusive, uma das causas de sangramento é o câncer de colo de útero. Então, uma mulher que nunca consegue parar de sangrar para coletar, ela tem que ser examinada, passar o mesmo aparelhinho do preventivo, para examinar esse colo do útero e ter certeza que não tem nenhuma lesão mais grave. Já. Acho que agora a gente pode passar para um assunto que também muito me interessa, e eu acho que é dúvida de muita gente, é a outra forma de prevenção, né, do câncer de colo de útero, que é a vacina para HPV. E aí, como é que é essa vacina? Para quem é indicado? A faixa etária? Pessoas que já têm uma vida sexual, já são mais velhas. Por exemplo, eu, 44 anos. Tem indicação ou não? Como é que é isso? Então, a vacina de HPV, preferencialmente, ela vai ser feita na infância, no início da adolescência, quando nunca teve contato sexual, né? Então, atualmente, a faixa etária vai estar de 9 a 14 anos no Sistema Público de Saúde. Recentemente, foi flexibilizado para fazer até 19 anos para quem nunca foi vacinado pelo SUS. Tá? E eles tentaram fazer uma repescagem dessa população. Então, quem tem até 19 anos e nunca vacinou ainda tem essa oportunidade. Em bula, é possível fazer até 45 anos. Tá, então você pode fazer. Pode fazer. Inclusive, pelo SUS, a gente consegue fazer até 45 anos para algumas indicações específicas. Então, pacientes que foram vítimas de violência sexual, pacientes HIV positivos e imunocomprometidas, a gente faz um relatório para o CRI e aí essa paciente consegue fazer essa vacinação. Então, para todo mundo que tem disponibilidade de vacinar, é interessante para quem tem até 45 anos vacinar. Ótimo. No meu consultório é muito frequente isso, porque eu trato de pacientes que são muito imunocomprometidas, né? Não só pela medicação, mas pela própria doença, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico. E tem estudos mostrando realmente que é indicada a vacina porque o risco desses pacientes é muito grande, né? E a recorrência é muito grande. Recorrência, justamente. Então, assim, é difícil porque às vezes você trata a lesão pré-maligna, mas ela retorna. E às vezes uma paciente que é jovem, que vai ter um efeito da doença imunossupressora durante muitos anos, né? Então, são pacientes, assim, difíceis de tratar do ponto de vista ginecológico em relação à recorrência, e o melhor caminho é a vacina. Vacina mesmo. Ótimo. Pensando nas pacientes que já têm, né, pela genotipagem, alguma infecção por algum tipo, né, dos vírus, está indicada a vacina pensando para não contaminar por outros vírus? Sim. Então, assim, ela continua tendo benefício da vacina. E ela consegue pelo SUS? Não. E se ela tem o NIC, já tem a lesão pré-maligna, também teria benefício pela vacina? Também tem benefício. Inclusive, assim, estudos mostrando o benefício principalmente no pré-operatório. Então, essa paciente que vem, ela conseguir vacinar nesse período próximo à cirurgia, no pós-operatório imediato, ali é interessante. Reduz a recidiva. Legal. Interessante. Então, orientação é vacina. Vacina que tem resultado bom. Não é o mesmo, né? Quando a gente fala, hoje a gente tem 2 tipos de vacina. A gente tem a quadrivalente e a nonavalente, né? Aqui está disponível pelo SUS a quadrivalente. Quando ela é feita na faixa etária pré-exposição sexual, ela tem uma redução do risco de câncer de colo de útero em 70%. A nonavalente, que é uma vacina mais nova, está disponível apenas na rede privada, ela reduz em até 90% o risco de câncer de colo de útero. Então, assim, é uma redução muito significativa, né? E quando a gente fala em redução de mortalidade evitável, o OMS recomenda o quê? Que pelo menos 90% das mulheres sejam vacinadas com uma vacina para o HPV, que tenham pelo menos 2 testes de triagem com um método de alto desempenho, que é a genotipagem, ao longo da vida, e que essas pacientes, pelo menos 95% que têm um diagnóstico de uma lesão pré-maligna, seja tratada em tempo oportuno. Com esses pilares, você conseguiria reduzir drasticamente a mortalidade pelo câncer de colo de útero, né? Então, no Brasil, o pilar que falta é a genotipagem, né? Que já é uma recomendação há um tempo mesmo da OMS.
E pensando em proteção populacional, homens também têm alguma indicação de vacina? Sim, essa vacina para a faixa etária de 9 a 14 anos é para meninas e meninos, né? Porque como é uma doença de transmissão sexual, né? Se você consegue que esse parceiro não desenvolva o vírus, você vai proteger a mulher também, né? É uma dúvida frequente falando assim, mas é meu parceiro, eu descobri que eu tenho uma HPV 16, 18, o que meu parceiro deve fazer? Não existe um tratamento específico para o homem. A incidência de câncer de pênis é muito menor que câncer de colo de útero e não tem uma associação direta com o vírus HPV, mas ele pode desenvolver lesões, verrugas, e outras manifestações. Então, a recomendação é que esse homem faça um exame clínico, né? Que seja avaliado o pênis, a bolsa escrotal, uma avaliação de saúde geral e uma avaliação de genitália, mas não tem nenhum tratamento específico, só o acompanhamento mesmo. Que tenha uso de preservativo, né? E o uso de preservativo. A gente falou de prevenção, a gente falou do rastreio, mas e quando a pessoa ela ou detecta, seja a infecção, seja a lesão, seja a verruga, qual que vai ser o próximo passo? O que ela deve fazer logo após? E aí vai ser uma avaliação especializada, né, com o ginecologista para definir qual que vai ser a melhor conduta, né? Quando a gente fala de infecção, por exemplo, verruga genital, não tem uma associação com câncer de colo de útero. É muito desconfortável do ponto de vista pessoal mesmo, de autoimagem. Então, as mulheres têm uma necessidade de tratamento em relação ao desconforto e esse estigma de doença sexualmente transmissível. Então, ela deve ser tratada. Quando a gente tem uma lesão pré-maligna, né, uma lesão de alto grau, uma lesão de baixo grau, ela precisa de uma biópsia, de confirmar e seguir com um tratamento específico. E quando a gente fala da genotipagem de HPV, o que a gente tem que tomar cuidado é em relação ao estigma dessa mulher. É muito comum que essas mulheres que têm algum diagnóstico relacionado ao HPV tenham uma questão de redução da autoestima, procurar menos atividade sexual, ter uma impressão de que está suja, de que está contaminada, né? De como que vai fazer em relação ao parceiro. Então, é importante que a gente entenda que o HPV é extremamente comum. Extremamente comum. Então, assim, não faz dessa mulher, digamos que pior, né, assim, do ponto de vista social mesmo, o fato dela ter sido exposta ao HPV. E, apesar de ser transmissão sexual, é um vírus que tem uma evolução muito lenta. Então, ela vai manifestar, às vezes, a lesão depois de 7 anos, depois de 5 anos. Então, não tem uma conotação necessariamente de traição, de infidelidade, que é um tema muito comum quando a gente fala que é de transmissão sexual, né? Então, é importante frisar isso também, que não é uma coisa de agora, que é uma lesão que possivelmente é antiga, que pode ser de outros relacionamentos e que não quer dizer que isso vai comprometer a fertilidade, mesmo que ela tenha um vírus HPV, ela vai ser tratada, ela pode ter filhos, não vai comprometer o futuro reprodutivo. Então, são questões, assim, emocionais mesmo que a gente também tem que abordar, né? É um tema muito espinhoso, assim, principalmente pensando em prática, né, na prática clínica mesmo, de tratar quando diagnostica algum tipo de lesão. E eu acho assim, a internet ela tem um papel muito favorável, por um lado, em relação às orientações. Mas, por outro lado, quando você coloca... Eu sempre falo com as minhas pacientes, quando elas chegam com resultado alterado, assim, você já jogou no Google? Porque quando já jogou no Google, geralmente chega pensando que vai ter câncer, e que o parceiro tem alguma coisa, e chega muito mais assustada do que realmente é o problema. Então, assim, o câncer de colo de útero, normalmente, vai ser a doença de uma mulher que não tem acesso ao sistema. Se a mulher tem acesso à saúde, normalmente ela não vai desenvolver isso, né? A gente vai tratar de forma oportuna. E cuidar desse emocional também é importante, que os fatores emocionais, psicossociais também vão influenciar nessa virulência desse vírus, nessa imunidade local dela. Então, esclarecer todos esses pontos é muito importante, né? Então, assim, ainda é tabu falar sobre HPV, falar sobre transmissão sexual, mas é importante entender que é comum, que é tratável, e a perspectiva é que a mulher que tenha contato com esse vírus tenha uma saúde ginecológica muito boa a curto prazo, quando tratada de forma adequada. Perfeito. Nossa, acho que foi assim. Eu queria ser sua aluna. Fala tão bem, fala tão exatamente. assim, né? A gente entende a sensação. Tá vendo, gente? Eu acho que a gente deu uma esgotada boa no tema. O que vocês acham? Foi bem acho. objetivo, eu gostei muito. Mas o que você acha, Diana? Você acha que tem uma mensagem assim, final que você gostaria de passar para os espectadores? Alguma coisa que é para ficar? Essa mensagem. Olha, eu acho que para ficar não tem como você não fazer o preventivo, né? Se você é mulher, tem vida sexual ativa, tem que fazer. Até que a gente tenha a genotipagem, vamos fazer o preventivo, seguir. Não precisa ser anual, mas pelo menos, no máximo, de 3 em 3 anos é importante fazer. E se caso você tenha uma lesão por HPV, que não tenha um desespero, que saiba que você vai ter uma atenção adequada, vai ser um tratamento e possivelmente você nunca vai desenvolver o câncer se tratado de forma oportuna. Então, você não deixe de procurar o atendimento por medo, né? O atendimento está a seu favor, o ginecologista vai estar ao seu lado e te guiar mesmo nesse processo.
Acho que é isso, né, Perfeito. gente? Muito bom, muito Fechamos. obrigada. Muito obrigada, Diana, Obrigada pela a sua vocês. presença. Foi ótimo, Diana. Então, assim, novamente eu queria ser sua aluna. Eu acho que foi super esclarecedor, assim, super objetivo, né? Sim. Foi prática, assim, didático. E eu acho que é isso. Eu acho que é esse o objetivo do programa, né? No nosso podcast. Ser acessível a toda a população, né? Eu acho que você conseguiu falar o degrau ali do Nick, foi perfeito, das lesões pré-malignas, né? Acho que é isso. Acho que podemos finalizar. Então, gente, obrigada. Gostaríamos que vocês mandassem sugestões de temas, né? Novamente, assim, nas nossas redes sociais, no Instagram, Responder as caixinhas de YouTube, perguntas. responder as caixinhas de pergunta. É muito importante a participação de vocês. Eu acho que é isso. Boa noite, gente. Obrigada. Até Boa a noite. próxima. Boa noite, Obrigada. obrigada.